Terremoto de 7,4 devasta a Colômbia. Mais de 100 mortos e prédios desabam. Uma tragédia de enormes proporções atingiu a Colômbia nesta segunda-feira. Um terremoto de magnitude 7,4 sacudiu violentamente o oeste do país e provocou destruição em várias cidades. O número de mortos já ultrapassa uma centena e, segundo as autoridades, pelo menos 111 pessoas morreram e outras 87 ficaram feridas. Mas o número de vítimas ainda pode aumentar, porque equipes de resgate continuam procurando sobreviventes entre os escombros. O epicentro foi localizado próximo a San José del Palmar, no departamento de Chocó. O tremor foi sentido com força em diferentes regiões da Colômbia e também chegou a ser percebido em países vizinhos, como o Equador e Panamá. O cenário deixado pelo terremoto é de destruição. Prédios foram danificados ou completamente destruídos. Hospitais, residências, escolas e outras estruturas sofreram impactos graves. Em algumas localidades, equipes de emergência enfrentam dificuldades para chegar às áreas mais afetadas, justamente porque estradas, comunicações e estruturas essenciais também foram atingidas. Na cidade de Pereira, no departamento de Risaralda, foram registrados mortos e desabamentos. Em Cali, uma das principais cidades do país, também houve vítimas e dezenas de estruturas comprometidas. Em Manizales, um dos símbolos históricos da cidade também foi atingido. Parte da torre da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Rosário desabou durante o terremoto. E existe outro fator que aumenta ainda mais a tensão. Depois do terremoto principal, novos tremores foram registrados. As autoridades colombianas contabilizaram dezenas de tremores secundários, enquanto equipes de emergência trabalham em meio ao risco de novos desabamentos. Isso significa que uma das maiores preocupações neste momento é justamente a segurança dos próprios socorristas e das pessoas que ainda podem estar presas sob os escombros. O terremoto foi classificado pelo Serviço Geológico Colombiano como o mais forte registrado no país neste século. A dimensão da destruição surpreendeu até mesmo uma população acostumada com atividade sísmica. A Colômbia está localizada em uma região de intensa atividade tectônica. O país já enfrentou terremotos devastadores no passado, incluindo o terremoto de 1999 no Eixo Cafeeiro, que matou centenas de pessoas e destruiu milhares de imóveis. Mas desta vez, a dimensão da emergência voltou a colocar uma questão fundamental em evidência. Até que ponto as cidades estão preparadas para enfrentar uma catástrofe dessa magnitude? Porque quando um terremoto acontece, não existe aviso prévio suficiente para impedir o impacto. Em poucos segundos, casas, prédios e estruturas construídas durante décadas podem se transformar em ruínas. E é exatamente isso que está sendo visto agora em várias regiões da Colômbia. O governo colombiano declarou estado de emergência e mobilizou recursos para atendimento às vítimas. Equipes de bombeiros, forças de segurança, profissionais de saúde e voluntários estão participando das operações de busca e salvamento. Em alguns locais, moradores chegaram a formar correntes humanas para retirar destroços e tentar ajudar no resgate de pessoas soterradas. A comunidade internacional também começou a oferecer ajuda. Os Estados Unidos anunciaram milhões de dólares em assistência para as operações de emergência, enquanto países como México, Chile e El Salvador também manifestaram disposição para colaborar. Mas o momento mais importante agora é o resgate. Cada minuto pode fazer diferença para quem ainda está preso sob os escombros. E enquanto as equipes trabalham, milhões de colombianos acompanham a situação com medo, principalmente por causa dos tremores secundários. O terremoto já entrou para a história recente da Colômbia pela sua força e pela quantidade de vítimas. E uma coisa precisa ficar clara: os números divulgados agora são preliminares. Com equipes ainda chegando às áreas mais isoladas, o balanço de mortos, feridos e desaparecidos pode mudar nas próximas horas. Neste momento, mais do que números, existem famílias procurando parentes,
pessoas esperando notícias e comunidades inteiras tentando entender como reconstruir suas vidas depois de poucos minutos que mudaram tudo. A Colômbia enfrenta uma das maiores tragédias naturais de sua história recente, e o mundo acompanha, com atenção, uma corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes, socorrer os feridos e impedir que uma tragédia ainda maior aconteça. Que Deus conforte as famílias que perderam seus entes queridos e proteja aqueles que continuam trabalhando nos escombros. Aqui é o CS News 28. Continue acompanhando as atualizações, porque essa situação ainda está em desenvolvimento.